Olá pessoal, bom dia. Possivelmente esse vídeo está sendo transmitido pela manhã, durante a aula de Psicologia Jurídica, na qual estaremos discutindo o tema alienação parental. A minha entrevista é com Laiane Jesus, ela é minha companheira de trabalho, ela é advogada, atuou muitos anos na área de família e ela traz um pouco da perspectiva do direito para o assunto alienação parental. Antes da gente introduzir a entrevista, eu acho interessante trazer um pouco da perspectiva do grupo enquanto a gente fez o trabalho. A partir do momento que a gente estava fazendo as perguntas, e algumas perguntas surgiram ali na naturalidade do debate, veio muito aquela questão de o que é que nós pensávamos sobre o tema. Eu fui um dos que quis logo dar a visão jurídica, enquanto muitas pessoas do grupo quiseram dar a visão da psicologia. E eu acho interessante porque nas duas visões a gente consegue entender aonde proteger a criança e o adolescente e onde proteger até mesmo a mulher. Do meu ponto de vista, a lei da alienação parental, ela afeta um pouco as mulheres, eu devo falar inclusive isso na aula, mas de todo modo a última aula de Teresa que eu estive, me fez refletir muito sobre como a alienação parental afeta o menor de idade e o jovem, porque mesmo que sejam poucos casos, são casos que afetam muito. Seguimos para a entrevista na qual ela conta a perspectiva dela e é isso. Espero que gostem, foi um trabalho que a gente se envolveu muito fazendo, um trabalho que a gente se envolveu muito procurando quem fazer e no fim das contas encontramos e o trabalho ficou ótimo. Então é isso, pessoal, fiquem com a entrevista e um abraço. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Pedro Henrique Cunha, sou estudante da Universidade Católica de Salvador, estudante do curso de Direito. E hoje a gente vai tratar sobre o tema de alienação parental, um trabalho acadêmico para a matéria de Psicologia Jurídica, na qual eu estarei entrevistando a doutora Laiane, advogada, que já atuou em muitos casos de família, e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, um pouco mais de como é o entendimento da justiça brasileira em relação ao assunto. E dessa maneira a gente vai seguir com as perguntas feitas pelo grupo e os apontamentos que Laiane tem para trazer para a gente. Então, para dar início ao assunto, o que a gente pode falar de alienação parental hoje no Brasil? Como é que é entendido, quais são as formas de proteção ao adolescente hoje na lei e se eles são realmente resguardados pela lei de alienação parental? Bom, boa tarde, gente. O judiciário, ele hoje entende a jurisprudência como a alienação parental é um ponto negativo para o bem-estar da criança e do adolescente. O judiciário ele visa proteger a criança e o adolescente de qualquer que seja qualquer conduta que venha ferir, o seu bem-estar. Então, o judiciário ele é contra a alienação parental. E hoje, no ECA, tem essa proteção, E o judiciário ele tem um acompanhamento mútuo com o judiciário, com psicólogos e pessoas que estão ali buscando o melhor bem-estar da criança e do adolescente. Nessa seara, para você, como um psicólogo, ele diferencia uma rejeição justificada ou decorrente de experiências negativas com o genitor de uma rejeição induzida pela manipulação de outro responsável? No caso, como o psicólogo ele pode atuar para que, digamos assim, possa distinguir, realmente um caso de alienação parental ou simplesmente o jovem que não quer se relacionar com o seu genitor? O psicólogo ele tem um papel muito importante no decorrer do processo. Inclusive, ele atua logo no iniciozinho, A gente tem a ação, a entrada da ação, e no decorrer, na primeira audiência, a gente tem o contato com o juiz e depois o psicólogo ele já entra em ação. A criança e o adolescente, ele tem um contato com o psicólogo num ambiente apartado do juiz e dos seus genitores, onde, quando criança, os psicólogos, eles fazem interativas, para verificar o comportamento da criança, ou como a criança se porta quando se trata do genitor ou a genitora, Muitas vezes a criança, ela não verbaliza, mas ela expressa na forma de agir o medo, o receio, a repulsa, e aí é analisado o comportamento, as falas. Muitas vezes, quando se trata de alienação parental, a fala da criança é uma fala ensaiada. Ela reproduz aquilo que ela tende a escutar dentro de casa.
ela reverbera aquele sentimento de raiva. E aí acaba entrando em outras áreas de outras perguntas que a gente já estava para fazer. E tem também uma dúvida. Eu vi que a lei em si, a LAI, a Lei de Alienação Parental, ela de certo modo é usada como subterfúgio para os agressores em casos de violência doméstica. Tendo em vista que a violência, ela, digamos assim, põe medo ao menor, como é que você acha que o judiciário, e a parte já extra-psicólogo, ele pode atuar na identificação desses casos? A identificação ela vem justamente com a parceria do psicólogo, porque sempre é um trabalho conjunto nesses casos. E com relação à legislação, a gente tem aí a Lei de Alienação Parental como um casamento com ECA. Então, verificando as condições, verificando a realidade de cada fato e o relatório, o laudo pericial do psicólogo, né? As leis, elas se conectam para proteger essa criança, esse adolescente que esteja passando. Porque a gente tem realmente muitos casos onde há uma vingança, na verdade, né? O casal ele se separa, não tem uma boa relação e um utiliza contra o outro a questão de colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor. Entendi. Muito obrigado, Lai. Acho que a gente finaliza as perguntas. Acredito que eu tenha só mais um questionamento que envolve a questão dos litígios. Como é que isso chega na justiça? Você saberia me dizer em que momento, digamos assim, estourou a quantidade de casos de alienação parental e por qual motivo eles estouraram? Porque eu notei que de 2014 para 2022, em pesquisa, a gente tinha 401 casos de alienação parental. Salvo engano, eles subiram para 5.238. Você acha que foi uma atuação maior do judiciário ou foi uma maior identificação? Ou, digamos assim, os agressores, eles, através do subterfúgio que eu cheguei a dissertar, tentaram, digamos assim, buscar justiça para, digamos, garantir alguma coisa dela? O que eu acredito é que houve um aumento de busca dos agressores, no sentido de, geralmente você tem a outra parte, que majoritariamente são as mães, né? Nesse caso, que ingressam com ação judicial com relação a alimentos. E aí o agressor, para reverter aquele cenário, utilizando justamente da questão da alienação parental no sentido de foi alegado que se eu não pagar a pensão no valor de X, eu não posso ver meu filho. Então eu acredito que o aumento veio justamente de uma revanche desse agressor para tentar fugir da questão principal, no caso de alimentos ou de violência, das ações principais. Tranquilo. Muito obrigado. Assim eu finalizo a entrevista. Espero que tenham gostado. É muito importante refletir sobre o assunto, porque a gente reflete tanto na proteção da criança e do adolescente, também quanto no papel da mulher, que muitas vezes é afetada pela lei também, é afetada negativamente. Então a gente pode refletir de duas perspectivas. Agradeço demais a presença de Laiane. E é isso. Muito obrigado e uma ótima manhã, que acredito que o trabalho será passado pela manhã. E seguimos para a explicação do grupo, que acabei não apresentando de início, mas é composto por Micaele, Marcos e Taina. Desde já agradeço, foi um trabalho enriquecedor e um bom dia.